Olá, sou o Valdir Silva e estamos apresentando a série A Última Ceia. No primeiro episódio, apresentamos as motivações de Jesus e os preparativos para o último encontro do Mestre com todos os seus discípulos. Nesta oportunidade, Marcelo Orsini e eu vamos apresentar o que ocorreu logo após a chegada dos 12. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Valdir. A Última Ceia é um evento muito marcante na história do cristianismo, razão pela qual nós a escolhemos para a realização desta série. A nossa intenção é, dentro do possível, detalhar e interpretar todos os aspectos desta linda passagem, e neste episódio nós vamos abordar dois fatos importantes: a disputa pelos primeiros lugares e o lava-pés. Vamos então acompanhar a narrativa da contenda que surgiu entre os discípulos logo após o início da ceia e os subsequentes ensinos de Jesus, cujo texto é privativo do Evangelho de Lucas. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículos 24 a 30, ele diz o seguinte: E houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os chefes deles são chamados benfeitores. Mas vós não sejais assim. Porém, o maior em vós se torne como o menor, e o presidente como o servidor. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Vós sois os que permaneceram comigo nas minhas experiências, e eu vos confiro um reino, como o Pai me conferiu, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos sentareis sobre tronos para discriminar as 12 tribos de Israel. O exemplo dado por Jesus é bastante apropriado para a ocasião, porque envolve quem está à mesa e quem serve. Provavelmente, a discussão ocorreu no momento em que os discípulos estavam se acomodando à mesa, cada qual se julgando com o direito de ocupar os primeiros lugares. O espírito Humberto de Campos, que também é conhecido como Irmão X, no capítulo 25 da obra Boa Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele relata o seguinte: as discussões iam acirradas, as palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material e como triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Então nós destacamos nesse trecho aí, registrado pelo Espírito Irmão X, a menção de um sagrado colégio, ou seja, o colégio iniciático, o grupo de pessoas que estavam sendo iniciadas por Jesus nos conceitos do reino de Deus ou do reino dos céus. Então é um grupo de escolhidos que receberam aprendizado direto do mestre. O causador de toda essa contenda, dessa disputa, naturalmente, foi o orgulho dos discípulos, uns se julgando mais que outros. Vem aí uma demonstração da constante atenção de Jesus com os seus amados, porque ele não perdia oportunidades de lhes ensinar o caminho da elevação. Jesus percebe perfeitamente a maneira de agir de seus discípulos a disputarem lugares, discutindo sobre prioridades e méritos.
Introduz, então, uma ilustração, salientando, por exemplo, a vaidade dos que ocupam posições superiores em uma nação, os quais muitas vezes desejam ser reconhecidos como benfeitores, como verificamos em moedas e inscrições. O mesmo faz o homem comum, quando se julga o maior, o mais experiente, o mais capaz. A figura máxima a quem é devido respeito, obediência e serviço. O mestre alerta que convosco não seja assim. O maior deve comportar-se como se for o menor, e o presidente, o chefe, como se fora o servidor de todos. Jesus interroga se quem está à mesa como convidado é mais importante do que aqueles que servem, sendo que ele próprio, seu mestre, com poder sobre tudo, não estava ali para servi-los? Conforme vimos nos versículos 28, 29 e 30, Jesus esclarece: Confiro a vós os poderes que recebi do Pai, porque permanecestes a meu lado, em constante assistência, durante minhas experiências, e sentarei sobre tronos para discernir as tribos de Israel. Portanto, o Cristo convida a todos os que se mantêm conectados a Ele e os que permanecem fiéis nas experiências e provações duras do Espírito, que se assentem à sua mesa, isto é, que compartilhem do reino de Deus. No versículo 26 está registrado: e quem governa seja como quem serve. Sobre esse ensino do mestre, nós encontramos uma interpretação do Espírito Emmanuel no capítulo 12 da obra Alma e Luz, em uma mensagem intitulada Política, na qual Emmanuel traz os seguintes pensamentos. Quase todos os homens se atiram a conquistas dos postos de autoridade e evidência, mas geralmente se encontram excessivamente interessados com as próprias vantagens no imediatismo do mundo. Ignoram que o Cristo aí conta com eles, não como quem governa tirânica ou arbitrariamente, mas como quem serve com alegria, não como quem administra a golpes de força, mas como quem obedece ao esquema divino, junto dos seres e coisas da vida. Jesus é o supremo governador da terra e, ao mesmo tempo, o supremo servidor das criaturas humanas. E no capítulo 59 da obra Vinha de Luz, numa mensagem que tem um título parecido, se chama Política Divina, Emmanuel recorda que Jesus administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Após Lucas ter registrado como motivação a contenda entre os discípulos, Jesus colocará em prática sua exemplificação pessoal. Faremos a seguir a descrição e a análise da passagem conhecida como o lava-pés, salientando que, segundo o pensamento do Espírito Emmanuel, na resposta dada à pergunta 314 do livro O Consolador, referente à maior lição dada por Jesus à humanidade no lava-pés, encontramos o seguinte: entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Pedimos então ao Marcelo para iniciar a leitura do texto bíblico. Vamos então apresentar a narrativa altamente espiritualizada que encontramos pelo registro de João Evangelista no seu capítulo 13, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim? E durante a ceia, já tendo o antagonista posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, para que entregasse Jesus, sabendo este que o Pai lhe dera tudo nas mãos e que saíra de Deus e regressaria para Deus, levantou-se da ceia, despiu seu manto e, apanhando uma toalha, cingiu-se. A seguir, pôs a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço tu não sabes agora, mas saberás depois disso. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse-lhe: Quem tomou banho não tem necessidade senão de lavar os pés, pois está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Pois conhecia quem o entregaria. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Quando então lavou os pés deles, e tomou seu manto, e de novo se reclinou à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior que seu senhor, nem o emissário maior que quem o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu conheço os que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, quem comigo come o pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe alguém, se eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe quem me enviou. O evangelista alerta aí, conforme o capítulo 13, versículo 1, que a ação que está para se verificar se passou antes da festa da Páscoa, pois logo após os preparativos e com todos à mesa, Jesus presenciou a competição entre os seus companheiros, isto é, não havia ainda sido feita a refeição. E João prossegue afirmando que o mestre sabia que chegara a hora de regressar ao Pai, tantas vezes anunciada anteriormente. Ia deixá-los fisicamente, porque terminara sua tarefa e eles já deveriam estar amadurecidos. Entretanto, ainda lhes dominava a vaidade e conclui que falar apenas não adiantaria. Era necessário dar um exemplo que chocasse, para que nunca mais fosse esquecida a lição. Sabia que o amor é o maior e mais eficaz inspirador, pelo qual as lições são ensinadas com eficiência absoluta, não tanto pelas palavras, mas pelos exemplos vividos. Sim, a vaidade ainda os atormentava, julgando-se cada um maior e melhor que os outros. Não obstante, o mestre não os repreende, sempre os amara e seu amor não diminui. Após haver observado as hesitações dos discípulos em tomarem seus lugares, levanta-se, despe seu manto e apanha uma toalha, prendendo-a em torno da cintura, à maneira dos empregados que servem à mesa dos que lavavam os pés dos seus senhores quando regressavam da rua.
Nós encontramos na obra O Consolador, são perguntas feitas ao espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, a questão 315, que é feita da seguinte forma: por que razão Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, cingiu-se com uma toalha? Então a resposta de Emmanuel é: o Cristo, que não desdenhou da energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos. Então, apanhando uma bacia, ele a enche de água e começa a circular em torno da mesa. Ao se aproximar do temperamental Pedro, este dá um salto, recolhendo os pés e quase gritando: protesta, tu lavar-me os pés? Pacientemente, Jesus argumenta que, embora naquele momento ainda não entenda o que está a fazer, dali a pouco Pedro compreenderá. Mas Pedro resiste: não me lavarás os pés de modo algum. Entretanto, opondo-se a essa resistência de Pedro, Jesus responde com o seu intransigente amor, de quem quer servir, e diz a Pedro: se não deixares, não poderás ficar comigo. Então Pedro, caindo em si, ou seja, tomando consciência da situação, ele oferece as mãos e a cabeça além dos pés. Então, por essa sua índole impulsiva, como se constata em diversas passagens, Pedro representa simbolicamente as emoções do espírito que dificultam o avanço na trajetória espiritual, especialmente quando se apresentam como rebeldia, como foi o caso. Entretanto, se por vezes as emoções provocam obstáculos à nossa marcha evolutiva, elas são enfraquecidas por argumentações seguras, como foi o caso de Jesus dizer: não terás parte comigo. Depois Jesus afirma: quem tomou banho não tem necessidade senão de lavar os pés, pois está todo limpo. No caso, o banho simboliza que o espírito já sofreu a catarse essencial, ou seja, a purificação pelas provas e expiações. O mestre então salienta que eles estão limpos, mas não todos, porque há entre eles alguém que sofre de terríveis impactos emocionais e imensas lutas em sua consciência. Trata-se de Judas, sobre quem falaremos mais adiante. Terminado o giro pela mesa, Jesus tira a toalha e torna a vestir o manto, e então pergunta: entendeste a lição prática? E explica: vós dizeis que sou o Mestre e o Senhor. E dizeis com acerto: pois eu sou. Sendo eu, pois, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés. Então deveis fazê-lo também assim entre vós. Os servos, ou seja, os discípulos, não são maiores que seu Senhor, que é o Mestre. Nem os emissários, que seriam os apóstolos, são maiores que quem os envia, o Cristo. Conhecendo a regra, felizes sereis se a puserdes em prática. Logicamente, Jesus não se referia à repetição do ato físico, sobretudo se solenemente realizado uma vez por ano com toda a pompa para demonstrar uma coisa que na realidade não existe. Então Jesus não estaria pedindo a repetição exclusivamente do ato físico como um ritual. Ele pedia que repetisse o ato íntimo da simplicidade, da humildade. Mas ensinou, nesse caso então, a humildade no serviço prestado uns aos outros, diariamente com amor, sobretudo pelos maiores aos menores, com o exemplo vivo do lava-pés. Conforme já dito nos versículos 18 e 19,
vem então uma referência à escolha dos discípulos. Conheço quais homens escolhi e sei quem levantou o calcanhar contra mim. Mas é bom saberdes que eu sei, antes que aconteça, para que acrediteis que eu sou. As últimas palavras repetem velho ensinamento já dado, como em Mateus capítulo 10, versículo 40, que ele diz: quem vos recebe, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então nós vamos em seguida comentar essa questão de Judas, né? Recordando os dois versículos que já foram mencionados, aquele versículo 2, quando é dito que durante a ceia, já tendo o antagonista ou o adversário colocado no coração de Judas para que entregasse Jesus, né? E o versículo 18, quando ele diz que quem comigo come o pão levantou contra mim o calcanhar. É registrado também no versículo 10 que Jesus dissera que nem todos estavam limpos, não é isso? Então, porque ali estava Judas, ao seu lado, comendo com ele, no mesmo nível de todos os outros, tratado com o mesmo amor. O mestre conhecia todos e, naturalmente, o caráter e a missão de Judas. Sim, nós dizemos missão porque sua atitude de entregar Jesus e não de trair Jesus certamente havia sido estabelecida antes da sua reencarnação. Vamos recordar a questão 258 de O Livro dos Espíritos, onde foi perguntado: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A resposta dos espíritos a Kardec foi: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, seria uma tarefa dificílima para Judas. Por quê? Porque ele imporia um afastamento durante séculos do convívio amoroso, pois tinha que entregar seu amigo para o sacrifício, dando todas as características de uma traição vergonhosa e infamante. Pergunta-se, se Jesus conhecia a missão que fora confiada a Judas, por que não poderia tê-la explicado aos seus companheiros? Por que, ao contrário, Jesus o acusaria de levantar contra ele seu calcanhar, podendo fazer com que os colegas e a humanidade futura alimentassem maior desprezo por Judas? É tese de Pastorino que Jesus secretamente revelou a verdade a seus discípulos, propondo o sigilo da informação. Portanto, externamente, para a maioria das pessoas, Judas sempre apareceu como o traidor. A severa condenação ao gesto de Judas persiste até hoje, associando-o ao papel de falso e desleal. Entretanto, se o mestre não o condenou, se chamou de amigo logo após receber o beijo da sua entrega aos judeus, por que razão havemos nós de persistir julgando e condenando este apóstolo de Jesus? Assim, nós vamos encerrando este episódio e esperamos rever você no próximo. Até lá!